Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou a Silvana Araújo e esse é o Conexão Contábil. E nós estamos aqui hoje na segunda edição do nosso programa. No mês passado nós iniciamos aqui o Conexão Contábil com a presença do Sindicato das Empresas Contábeis de São Paulo, né, o SESCOM, com a presença do nosso ilustre Batistão, presidente dessa gestão. E hoje a gente vai estar conversando aqui com o presidente do Sindiconte. Dessa vez agora vai ser o Sindicato dos Contabilistas, né? E eu sou Silvana Araújo e essa é uma iniciativa da Associação Comercial aqui de Guarulhos, que é para levar mais conhecimento, mais informação e entrega de valores aos seus associados, com foco esse programa bem específico para os nossos associados do segmento contábil, levar informação e bastante conhecimento, troca, né, de informações em relação ao universo contábil. Aqui funciona, para quem não nos acompanhou na primeira edição, um entrevistado e uma bancada formada por mim e mais 2 convidados. Esses convidados vão, junto comigo, fazer perguntas ao nosso entrevistado, que irá responder para tirar dúvidas aí sobre esclarecimentos do que a gente pode ter, sobre questões envolvendo tudo que é a respeito do desenvolvimento profissional e no desenvolvimento que seja englobado a contabilidade. Aqui, hoje, a gente quer agradecer a OMIE Sistema de Gestão, Tony e Equipe Cabeleireiros, Controller Administradora de Condomínios, Controller e Oráculos Contabilidade, Newbie Benefícios, Casa Day Personalizados e MM Foods Panificação. A todos vocês, meu obrigado, muito obrigado pelo prestígio e confiança, pela participação de vocês no nosso programa. Nessa segunda edição, a gente vai ter a participação nessa primeira bancada dos convidados que são representantes da Associação Comercial aqui de Guarulhos, da FIG, Faculdade Integrada de Guarulhos e das faculdades da Torricelli. No primeiro bloco, a nossa bancada será composta pelo professor Watanabe, representando o coordenador dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da FIG, o professor senhor Paulo Folgueiral, da FIG, representando a ACE Guarulhos, o senhor Carlos Jones. No segundo bloco, nós teremos, representando a Faculdade Torricelli, a coordenadora geral e professora senhora Ana Adalgisa Simão. E para que vocês conheçam um pouco mais sobre essas pessoas, essa ilustre bancada, uma bancada hoje pesada, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dessas pessoas, que eu resumi muito, gente, porque tive um trabalho danado para fazer esse resumo. E eu vou falar um pouquinho para que vocês conheçam essas pessoas, tá bom? E eu vou começar aqui pela minha direita, que é a minha direita, não sei para vocês. E eu vou falar com Ricardo Watanabe. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, formado pelo Centro Universitário FIG Unimesp de Guarulhos, no curso de Ciências Contábeis. Foi professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis pela Universidade Camilo Castelo Branco, em São Paulo. Empresário contábil há 22 anos. Sócio-diretor da Sansei Organização Contábil em Guarulhos, diretor da Casa do Saber Contábil de São Paulo, perito judicial pelo Fórum João Mendes por 18 anos, presidente do Rotary Club Online, gestões 2015, 2016 e 2016 a 2017, pós-graduação em Controladoria. Tá longo aqui, hein? MBA de Auditoria Digital e Direito Tributário, especialização em Consultoria Contábil Financeira, especialização em Normas Internacionais de Contabilidade, especialização no Terceiro Setor, professor universitário na FIG, que é a Faculdades Integradas de Guarulhos, constituída em 1965, que atualmente está com 1.600 alunos, que ao longo desses 57 anos de existência, preparou e formou milhares de profissionais,
sendo que somente bacharéis de ciências contábeis foram aproximadamente 9.000 graduados formados e colocados no mercado de trabalho. Olha só que número interessante, né? Muito bom. E eu vou abrir um aspas aqui, porque eu, como muitos colegas aqui que trabalham na área, eu saí do FIG. Eu sou um presentinho lá da FIG. E aqui, do meu lado esquerdo, o meu amigo e parceiro aqui da Associação Comercial, professor e doutor Carlos Jones, que é administrador de empresas, especializado em administração hospitalar pela Universidade de São Camilo, formado pela FIG, advogado, professor universitário de Direito Tributário, Perícia e Legislação Societária, consultor de empresas na área de administração e tributos, membro da Federação Brasileira de Administração Hospitalar, diretor de capacitação da ACE Guarulhos, gestão desde 2014, membro relator titular da JRF Guarulhos, 2014, 2015 e 2016, sócio-gerente da Epígrafe, assessoria jurídica e administrativa. Essas são as ilustres pessoas, os profissionais que vão compor a bancada do primeiro bloco junto comigo. Essas pessoas vão, junto aqui comigo, receber a pessoa, né, do sindicato de São Paulo, que é o Sindiconte. O Sindiconte, que é o sindicato dos contabilistas de São Paulo, que é o senhor Geraldo Carlos Lima, que é um prazer enorme. Eu agradeço muito por termos feito esse convite e você ter recebido, né, de pronto e ter atendido. E antes eu gostaria muito de que as pessoas soubessem, né, quem é você. Então eu vou fazer também a leitura, gente, do breve currículo, que também foi bem resumido, tá? Para que vocês saibam quem é o Geraldo Carlos Lima. Ele é presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, que é o Sindiconte São Paulo, que é agora da gestão de 2020 e 2022, bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Avaliações Periciais Contábeis, MBA em Auditoria Digital e Direito Tributário, consultor contábil, perito assistente técnico em Autarquia do Governo do Estado de São Paulo, perito judicial e extrajudicial, vice-presidente do Sindiconte São Paulo na gestão 2017-2019, diretor cultural da gestão 2014-2019, vice-diretor cultural da gestão 2011 a 2013, presidente do Centro de Estudos e Debates Fisco-Contábeis, CEDFC do Sindiconte São Paulo no ano de 2005, membro da Associação dos Delegados da Escola Superior de Guerra, ADESC São Paulo, Conselho Fiscal da Associação Viva o Centro, Capital São Paulo, membro da Comissão de Educação Profissional Continuada do CRC São Paulo, vogal da Junta Comercial do Estado de São Paulo, JUSCESP, associado honório do Instituto Brasileiro do Registro Empresarial, INBREP, membro do Conselho de Orientação e Serviços da Associação Comercial de São Paulo, ACSP. É um currículo bem pequeno, gente, mas é o resumo que eu fiz. Geraldo, seja muito bem-vindo. Watanabe, muito bem-vindo. Obrigado. Carlos, muito bem-vindo. A todos vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado. Gente, começa agora o nosso Conexão Contábil com o Geraldo Lima, do Sindiconte. Geraldo, prazer. Obrigado, Silvana. Boa tarde a todos. Professor Watanabe. Eu só não gravei o teu nome. Carlos Jones. Carlos Jones. Isso. Né? E demais participantes aqui do nosso evento. Muito agradecido pelo convite e pela honra de estar aqui com vocês e compartilhar aqui um pouco, né, da nossa entidade e do nosso segmento contábil, né, para os nossos ouvintes e também os... Como é que chama lá o pessoal do YouTube? Os seguidores. Seguidores do YouTube, né? E... Vamos colocar aqui Seguicontes. Seguicontes, está aí, ó. Uma sugestão. Uma sugestão.
Muito bem, então estou à disposição e vamos trocar experiências, ideias aqui do nosso ramo contábil. Geraldo, eu vou começar, então tomar liberdade de começar aqui com você, no nosso bate-papo aqui, perguntando qual que é a atuação, né? Que as pessoas sempre falam assim, o sindicato, o que o sindicato faz, né? Então, foi a mesma pergunta que eu iniciei com o SESCOM, quando foi com o presidente Batistão. Eu vou começar também com você com a mesma pergunta. O que é o Sindiconte? Qual é a atuação do Sindiconte? Qual que é a essência? O que ele oferece para os contabilistas associados? Bem, o Sindiconte é uma entidade representativa, né, de contadores, empregados e de profissionais liberais da área contábil, né? É uma entidade centenária, com 103 anos de existência, e ela, além de fazer a representação, né, junto aos sindicatos patronais, na fechamento ou na dissídios coletivos, convenções coletivas, ela vai muito mais além, que a gente tem como, principalmente nessa nossa gestão, o aprimoramento contábil, né? O aprimoramento profissional, o aperfeiçoamento, quer dizer, a gente se preocupa muito com a educação continuada dos profissionais, porque nós entendemos que o ramo contábil no Brasil, ele exige muito do profissional, né? Em face desse elenco de legislações, tanto fiscal, tributária, previdenciária. Então, isso requer do profissional muito preparo para concorrer no mercado, né? E, então, o sindicato se preocupa muito com a educação continuada. Mas ele vai mais além, né? Nós também temos como princípio básico oferecer benefícios, porque hoje a situação dos sindicatos com a não obrigatoriedade da contribuição sindical, isso trouxe um problema sério financeiro para as entidades. Então veja você, uma entidade centenária, né, com todo o prestígio que ela tem na cidade de São Paulo. E aqui cabe também mais uma informação, não é só a capital de São Paulo, é a capital e mais 19 municípios, inclusive Guarulhos. Então, todos esses 20 municípios pertencem à base territorial do sindicato. E nessa base territorial nós temos mais de 80 mil profissionais. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E a gente, como diretores, eu hoje estou presidente, a gente tem sempre essa preocupação. Olha, como é que vai ser daqui para frente, né? Nós somos a primeira gestão pós-centenário. Então, a gente tem que criar mais alicerces fortes para mais 100 anos, né? Então, temos aqui uma responsabilidade muito grande. Isso, em reuniões de diretoria, a gente sempre prega essa responsabilidade de quem está e dos próximos que virão, né? Então, falando dos dissídios, convenções coletivas, o aprimoramento, a educação continuada, aí a gente vem com o elenco de benefícios, né? Cursos, palestras, aí a gente tem convênios, né, com assistência médica, nós temos lá Sesc Bertioga, que é um resort maravilhoso que tem lá na Baixada de Santista, onde a gente consegue levar o nosso associado e a sua família para gozar de bons momentos lá de lazer, né? E uma gama grande aí de benefícios que a gente tem, que no decorrer aqui a gente pode ir pincelando, né? Porque a gente não pode focar só no profissional. Então, é no bem-estar do profissional e da sua família, né? Porque, afinal, a gente não é só trabalho, né? A vida também merece lazer, né? Inclusive, você está devendo, né, a nossa visita no nosso futebol de sábado. Pois é, né? eu irei. Tem o futebol de sábado, que é para uma descontração semanal. Cobrança vale? Ao vivo e a cores. Assim a responsabilidade aumenta. Aumentou agora não tem jeito. Mas é isso. E é a única entidade centenária? Não, ela é a segunda. Qual que seria a Primeiro primeira? Sindicato de contabilistas é do Rio. Tem tá. 106 anos. Não, mas tá E ali o pertinho. Sindiconte, 103. 103. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande à frente dessa entidade.
E você conhecer o nosso histórico, eu esqueci de trazer o livro de 100 anos. Você tem o nosso livro de 100 anos? Eu Tem, acredito, né? que eu tenha. Mas eu queria deixar um aqui na associação, depois a gente manda para cá. Nós temos um histórico maravilhoso de personalidades do meio contábil, social, empresarial, que passaram pelo Sindiconte. Isso nos traz muita responsabilidade. E aí, com isso, a gente foi agraciando essas pessoas, né? Então, nós temos, por exemplo, o título contabilista emérito. O que é isso? Nós, todos os anos, no aniversário da entidade, a gente escolhe, né, entre nós, diretores e mais presidentes de gestões anteriores, nomes para serem votados e nomes que representam a contabilidade, não só paulista, como a brasileira, e que tem alguma identidade com a entidade Sindiconte. Então, nós temos figuras excepcionais lá no nosso quadro de eméritos, né? Nós também criamos agora nessa gestão, isso foi o ano passado, nós criamos também o título de associado emérito Hachiro Shimomoto. Porque o Hachiro, ele era nosso associado e conselheiro consultivo, né? E ele deixou um legado muito importante para a entidade. E a gente achou por bem homenageá-lo. E aí, para homenageá-lo, a gente quis homenagear o associado que está conosco na entidade com mais de 30 anos de associação. E nós tivemos uma grata satisfação esse ano de homenagear um associado com 70 anos de associação. 70 anos? 70 anos de associação. Ele está com 95 anos de idade. E parece um menino. Ele foi almoçar com a gente lá na 11ª Semana Paulista da Contabilidade, que é um evento social que a gente promove. Então, almoço de domingo, e nesse almoço a gente homenageou 3 associados. Então, esse de 70 anos, aí tivemos um outro de 59 anos, que é o Arnaldo Andreoli, professor Arnaldo Andreoli, que também já foi presidente da entidade, e o Domingos Guiometo, com 58 anos de associado. O Domingos é presidente da Academia Paulista. Então, foi um almoço bastante descontraído, né? E o fato marcante é ele contar a história de como ele, há 70 anos, conheceu o Sindiconte, né? E que ali é que nem eles brincam. Isso aqui é que nem uma cachaça. Você toma e você quer tomar sempre dessa água aqui. É verdade. Né? E foi, assim, maravilhoso esse nosso encontro. Eu acompanhei pelos bastidores o evento, Também temos lá o prêmio Professor Hilário Franco, onde todos os anos, no dia do contabilista, que é 25 de abril, essa é uma data que é nossa, Sindiconte, que a gente homenageia também colegas, e a gente promove a entrega do prêmio Professor Hilário Franco para os 5 primeiros classificados. São trabalhos de conclusão de curso, de ciências contábeis, das faculdades, da nossa base, né? E que oferecem para análise e classificação. E os 5 primeiros são retribuídos, tanto o primeiro ao terceiro em dinheiro, e o quarto e quinto com cursos na entidade. E esses trabalhos, depois, eles voltam para a entidade para serem estudados, para serem debatidos, né, nos nossos grupos de estudos. Então, sempre focando na educação continuada, né? E evidencia também, então, tem como também ajudar esse aluno que está tentando aí entrar no mercado, né? Então, antes dele entrar no mercado, na realidade, né? O propósito maior aí é justamente esse, ele conhecer a entidade, e a gente sempre diz para ele, olha, você está saindo da academia, agora você vai enfrentar o mercado de trabalho. Então, essa entidade é a entidade que te representa. Então, procure ela, venha para ela, se associe a ela, que nós temos muito conteúdo profissional, técnico para te oferecer, né? Porque você, quando sai da academia, você não sai em condições suficientes de enfrentar o mercado de trabalho, que é muito concorrido e muito acirrado, né? Que você precisa conhecer bastante. E a academia ela oferece normalmente mais a teoria. A prática, você vai conhecer no dia a dia. E nós lá, nos nossos grupos de estudos, todo mundo da prática, é fazendo o dia a dia. Então, se você leva a sua dúvida, normalmente algum colega já passou pelo problema ou pela situação, e ele pode colaborar com você da melhor forma. Com certeza, é verdade. Com certeza. Então, é um aprendizado constante, né?
Aí, por exemplo, o Centro de Estudos e Debate Físico-Contábeis, que é um dos grupos que a gente tem lá, ele completou 73 anos de existência, esse centro de estudos. E o que a gente faz? É troca de ideias, troca de experiências, né? Então, há 73 anos ele existe e ele funciona todas as quartas-feiras, das 19 às 21 horas. Você está entregando todo o ouro aí pra gente. Olha, já, se deixar, ele vai dar um discurso. Não, para nós interessa, porque não. Guarulhos é a nossa base. Sabe o que A gente acontece? quer explorar essas nossas bases. Nós queremos que os colegas de Guarulhos nos fortaleçam na capital também. E o que eu estou percebendo, não sei se foi a mesma percepção que vocês tiveram, né? Espero que as pessoas que estão acompanhando a gente também vejam isso. O brilho nos olhos e a paixão que ele tem na hora de falar do sindicato, isso, né? Com certeza. E isso é muito importante, porque quando a gente está à frente de uma associação, de uma entidade, a gente sabe que isso é totalmente voluntário, né? Exatamente. Então a gente faz por amor, a gente não é por ego, a gente faz porque a gente quer fazer a diferença, que a gente quer estar entregando alguma coisa, a gente quer deixar um legado, né? E a gente está vendo aqui que você realmente acredita na entidade, você tem paixão pelo aquilo que você está fazendo e por isso que você leva, né, isso adiante. Isso é muito bacana. Ele não é e não está presidente por acaso. Exatamente. Isso pode ter certeza. E é importante aqui, então, voltar ao passado, como eu conheci o Sindiconte, né? Lá em 88, quando eu fui retirar a minha carteira de contador no CRC, que por coincidência era na rua 24 de Maio, 3 quarteirões próximo do Sindiconte, né, que o Sindiconte está na Praça Ramos de Azevedo 202, atrás do Teatro Municipal, alguém talvez esteja assistindo e ainda não conhece, né? E naquela oportunidade, quando eu fui retirar a carteira, um senhor me convidou para conhecer o sindicato, né? Ele falou, olha, eu almoço aqui perto de onde eu trabalho, porque ele trabalhava na 24 de Maio, aqui no Sindicato dos Contabilistas, você conhece? Eu falei, não conheço. Então, a gente almoça lá, e aí de quarta o pessoal se reúne aqui, começa a trocar experiência, a trocar ideias, é interessante, vem aí conhecer. E eu fui, e conheci e gostei, né? Hoje a gente, infelizmente, não tem mais o restaurante lá, porque os tempos mudaram, né? O custo ficou alto para manter restaurante lá, então a gente teve que desativar. Mas a minha vinda foi nesse sentido. Aí eu conheci o Centro de Estudos, puxa vida, aquilo veio de encontro, aquilo que eu acabei de dizer. Eu estava saindo da faculdade, né? Já estava no mercado, né? Mas eu já estava com a carteira de contador. Opa, agora já sou alguém na vida, né? Posso assinar balanço, aquelas coisas que depois que sonhos, você forma, né? Aquele sonho, né? Eu sou gente grande. E então, nesses encontros semanais do Centro de Estudos, caramba, como a gente aprende, né? E aquilo, eu não faltava uma quarta-feira, né? Todas as quartas eu estava lá. Eu tive o prazer de conhecer, por exemplo, o contador da Companhia Antártica Paulista. Ele participava com a gente lá. Quem mais que eu conheci assim que me lembra? O próprio professor Arnaldo, ele foi contador do Moinho Santista, que hoje não existe mais, né? Mas era um grande conglomerado aqui, né? Do ramo de algodão, de tecelagem, né? Moinho Santista era muito forte. Então, esse pessoal, eles iam para o Sindiconte, né? Eles foram convidados para conhecer o Sindiconte. Por quê? O Sindiconte tem muita afinidade com a FECAP. A FECAP tem 120 anos de existência, né? E a FECAP, os professores da FECAP, eles se conheceram e criaram o Instituto Paulista, que hoje é o Sindiconte. Lá no início era Instituto Paulista de Contabilidade, né? E por que virou o sindicato? Para demandas e direitos de profissionais, contadores e empregados. Porque você tem o patrão, no caso aqui é o SESCOM, né? O SESCOM é o sindicato dos empresários, e o Sindiconte dos empregados. Então, naquele momento, ele já sentiu a necessidade de se reunir e criar uma entidade forte para fazer reivindicações junto aos patrões, né? Então, ele se transformou em sindicato para ter a carta sindical, para ter prerrogativa de fechamento, de dissídio, né, e de convenções coletivas.
Que é um trabalho que é muito importante, e que muitas vezes a base ali não percebe esse trabalho que vem sendo feito, que é fundamental, né? Exatamente. É fundamental. Isso, no Brasil, o capital e trabalho, eles têm que andar irmanados. Mas nós temos um passado aí, e até hoje, você vê na imprensa, a imagem sindicato não é bem vista, né? Porque mostram só o lado ruim. Tanto que eu desafio sempre essas pessoas que falam mal, né, que venham nos conhecer. Eu vou mostrar para eles o que é um sindicato com responsabilidade, com trabalho profícuo para a classe, né? Infelizmente, em todos os segmentos, né, em todas as áreas, sempre existe o lado bom e o lado ruim, os bons profissionais, as entidades que levam realmente as coisas a sério e as que não levam, né? E aí acaba o que é mal feito sendo muito mais evidenciado do que os que prestam um bom serviço. E aí a coisa fica nesse formato sendo mais falado o que foi mal visto do que o que vem fazendo um bom trabalho, né? E isso até é justificável que a imprensa mostra, porque você viu muitas situações em que se tira o direito de ir e vir nas estradas, nas ruas de São Paulo, então as pessoas se concentram e ali elas querem chamar a atenção, então elas prejudicam quem está circulando, né? E aquilo causa o quê? Né? Um desconforto para quem está na cidade, né, se locomovendo para resolver compromissos, e tem lá um bando que eles falam, né, de pelegos lá atrapalhando a vida dos outros, né? Quer dizer, esses momentos é que vão para a imprensa, né? Mas eles estavam ali com a luta, né? Eles tinham propósito, têm propósito, mas talvez não seja a forma adequada de se fazer reivindicação. É prejudicar os terceiros. Tem que fazer as análises. Professor, sua vez. Nossa, vamos lá, né? Bom, Eu não paro de falar. Não, assim, é muito bacana isso, porque a preocupação que o sindicato tem, que a gente tem como professor também, porque o aluno ele sai de lá com a parte teórica e vai para o mercado e falta realmente a parte prática. A gente tem essa dificuldade até de contratar, né? Nós que temos no escritório temos uma dificuldade de contratar essa mão de obra. E o sindicato tem essa preocupação, eu falo para os meus alunos, participem sempre. Agora, quando estão em aula à noite, não conseguem, mas quando se formarem, após estarem formados, participarem dos ciclos, debate, que ela realmente, eu participo também, é muito bom, a gente aprende muito. Mas não só nessa questão técnica e tudo mais, né? Vamos falar um pouco do sindicato, assim, com relação à parte de ciclo de vantagens, banco de talentos que o sindicato tem. Importante, hein? Muito importante isso. Vamos falar sobre, né, então, esse outro lado também. Você tocou num ponto interessante, até em função disso, né, essa dificuldade que os empresários estão encontrando de obter mão de obra qualificada. Esse banco de talentos a gente vem desenvolvendo desde o início da gestão, mas a gente, com a pandemia, prejudicou bastante a nossa proposta. Porque o Sindiconte, ele tinha uma psicóloga e um médico que faziam um plantão na entidade para atender os associados. Com a pandemia, foram para casa. O médico, ele não conseguiu se adequar ao meio digital, então ele deixou de prestar serviço para o Sindiconte. A psicóloga, ela teve problemas de saúde, teve que se ausentar, depois teve perda com a sócia, que faleceu, então ela desestruturou na prestação de serviço que ela tinha com a entidade. E nós ficamos de mãos atadas. E agora? Temos que buscar o plano B. E fomos buscar justamente para fomentar o banco de talentos. Qual é o propósito do banco de talentos? É trazer o profissional para esse banco, né, com seu currículo e com alguma preparação psicológica e técnica, né, para que você, empresário, quando for buscar essa mão de obra nesse banco de talentos, a gente consiga oferecer para você o melhor, né, profissional dentro daquela sua necessidade, porque vocês no escritório têm várias demandas de profissionais. Então, aquele que melhor se adequa tanto psicologicamente e profissionalmente, né? Então, nós contratamos agora uma outra psicóloga terceirizada, onde ela vai fazer o trabalho psicológico, né? Porque com a pandemia, o que ocorreu? Muita gente perdeu o emprego, né? Teve problema familiar,
Então, se desestruturou psicologicamente muitas pessoas, principalmente se ele está há muito tempo já fora do mercado. Mas só pegar um gancho do professor, nós que temos escritórios de contabilidade, se a gente precisar de algum profissional recém-formado, tal, a gente consegue ir buscar nesse banco de talentos um profissional? Então, nós estamos fomentando o máximo de currículos, né? Nós temos por volta de 300 currículos, se não me engano. Porque isso é alimentado todos os dias. Então, esse banco de currículos ele é crescente. A gente está fazendo, inclusive, chamadas na internet para que as pessoas, os colegas, venham, se cadastrem, né? E se coloquem à disposição do mercado. Então, você é empresária, você faz o acesso, né? Tem uma taxa, evidentemente. Você faz o acesso, você diz qual é o profissional que você precisa, quais são as características que você quer desse profissional e a gente, dentro do nosso banco de talentos, vamos buscar esses profissionais. A gente vai chamá-lo, fazer uma entrevista com ele, por isso que nós estamos contratando a psicóloga, ela fará uma entrevista, analisará ele e verificará se ele está dentro do perfil do qual você está querendo. Ah, tá, já faz uma pré-seleção então. Exatamente. Então, entendi. Quando eu mandar para você, olha, me manda 5 candidatos, me manda 3 candidatos, eu vou mandar dentro do perfil que você está necessitando. Porque aí facilita também para você contratar. Tá interessante. Isso é interessante, então, muito interessante para as duas pontas, né? Sim, aí já agradou agora os empresários do segmento contábil e também os profissionais da área. O banco de talentos é justamente nesse sentido, de poder prover, né, os empresários contábeis e os empresários no geral, mas em especial os contábeis, porque essa reclamação ela é de algum tempo, né? Olha, estamos com problema de mão de obra, olha isso, olha aquilo. Nós da parte empresarial temos muito essa carência, porque toda vez que a gente tem um desfalque no departamento de uma vaga, a gente tem uma dificuldade para suprir essa vaga. Né? Embora a gente saiba que o mercado de trabalho está com bastante dificuldade, muita gente desempregada, mas a gente sempre tem essa dificuldade. E do outro lado, como é que é do outro lado aí? Você que está do lado aí do profissional, né, do empregado, como é que é isso? Tem muita gente procurando, muitos profissionais que estão aí, porque a gente, quando vai procurar, a gente não acha. Não acha, velho. Então, cadê eles? Onde que a gente procura? Interessante isso. Onde que estão esses profissionais? Onde que eles estão? Eles estão se escondendo aonde? Que a gente vai lá procurar? Bom, eles estão por aí, né? O que está faltando, talvez, é a sinergia, né? Desse banco de dados poder prover essa necessidade dos empregados, dos empresários. Agora, eu tive, por exemplo, foi segunda-feira, nós tivemos na Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. E eu fui junto no mesmo carro com um conselheiro do CRC. E a gente trocando ideias, ele falando dos negócios, falou, poxa, cara, não estou perdendo negócios porque eu não tenho mão de obra. Eu falei, mas como? Olha, aquele banco de talento que vocês têm lá, eu já contratei 2 pessoas de lá. Só que só tem lá pessoal de fiscal e DP, eu estou precisando de contábeis. Contábil, né? Precisamos de contábil. Né? Aí eu falei, pô, essa sua informação é importantíssima, né? Porque eu não estou sabendo disso, né? Você me passando essa informação, eu já vou, né, trabalhar com isso. Tanto é que no LinkedIn, eu sempre gosto, né, de acesso todo dia ao LinkedIn. E eu gosto de compartilhar vagas de emprego na área contábil. Olha que interessante, né? Agora eu estou fazendo o inverso, né? Olha, se cadastre no banco de talentos do Sindiconte, porque tem empresário precisando de você. Ontem mesmo eu fiz isso. A menina estava preocupada, ela postou no LinkedIn, né, que ela tinha sido de um escritório, tá? De um escritório contábil, ela disse. Que de repente ela foi dispensada. E que então ela estava ali à procura, né, de um novo emprego, e eu disse a ela, olha, então se cadastre no nosso banco de talentos, porque coincidiu, né? Esse conselheiro falou, estou precisando da área contábil. Eu falei, olha aí, aqui apareceu. Não sei se vai atender ao perfil que ele precisa, porque ele é da área médica. Então, por exemplo, ele está com um hospital que ele vai que procurou para ele atender, o escritório dele atender, inclusive acho que é de Santa Catarina. Mas agora com digital você atende o mundo inteiro, né, no seu escritório. E ele com dificuldade de
segurar esse cliente, esse futuro cliente, mas faltando mão de obra. Ele falou, eu não posso correr esse risco, né? Ainda não estou com o pessoal preparado para esse tipo de cliente. E aí chamou mais ainda a atenção da nossa responsabilidade como entidade que representa esse contador. Eu falei, puxa vida, temos que buscá-lo e colocá-lo à disposição desse mercado de trabalho, né? Então, você vê como é interessante essa colocação, porque é o sindicato dos contabilistas, do profissional pessoa física, criando um banco de talentos e, ao mesmo tempo, a necessidade do empresário. Os treinamentos e cursos do sindicato para qualificar esse profissional para atender aquela necessidade precisada. Fecha o ciclo. Atende as duas necessidades, empresarial e a parte do empregado, né? Tanto porque é uma necessidade muito grande nossa. Mas realmente é uma necessidade enorme. Professor Jones. Vamos lá. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Silvana, Conexão Contábil, professor Watanabe, a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu ia, inclusive, comentar isso, Silvana. O entusiasmo. O professor disse que está desde 88 à frente do Sindicont, então são 35 anos e ele continua com esse entusiasmo todo. E é difícil quando tem esse entusiasmo, esse conhecimento, dificulta a nossa vida aqui de entrevistador. Eu fico anotando as perguntas e aí ele já se antecipa e fala sobre aquilo, né? Mas vamos lá, vamos também tentar dificultar. É verdade, tinha algumas questões que eu falei assim, poxa, ele já perguntou tudo, eu não sei mais. Ele foi até eu falei, deixa eu pegar um gancho aqui. E olha que eu vou te falar uma coisa, o nosso primeiro bloco praticamente já acabou. Sim. Né? E quase que o professor que fica sem perguntas. Mas vamos lá. Nós estamos aqui numa Associação Comercial Empresarial de Guarulhos, 4.000 associados, né? Uma entidade com DNA empresarial. E a gente sabe do embate histórico que é empresário e sindicato, né? Isso sempre aconteceu, hoje é de uma forma completamente diferente. Depois da reforma trabalhista também ficou, eu acredito que as relações ficaram muito mais próximas e a gente acaba compartilhando os problemas e as soluções. Como é que o Sindicont vem atuando junto aos empresários, até porque vocês representam indústria, comércio e serviços? Como é que o Sindicont vem atuando frente a esses problemas trabalhistas, as negociações, salários, demandas? Como é que tem vindo? Boa pergunta. Nós temos feito tratativas com o Fiesp, com o FEComércio, o próprio SESCOM, né, que é o que mais demanda, né, mão de obra, é o SESCOM em face das empresas contábeis. Mas as empresas como um todo, elas estão representadas pelos sindicatos patronais nas federações. Então, quando eu digo Fiesp, FEComércio, tem Fiesp Indústria, FEComércio Comércio, FEBRABAN Bancos, né? O que eu tenho observado e eu tenho conversado com o nosso jurídico, nós temos dificuldade de impor, ou não digo impor, mas de pleitear um valor de salário normativo, um salário base, num patamar adequado para o profissional contábil. Porque o profissional contábil no Brasil é um profissional de qualidade, como médico, como engenheiro, como qualquer outra profissão liberal. Mas a área contábil no Brasil, e esse profissional para o empresário, ele é de uma importância imensurável. Então, a gente precisa, nós como entidade representativa, também ofertar a esse profissional um salário digno, né? E isso tem nos dificultado. O SESCOM não, mas Fiesp, FEComércio, a gente tem tido bastante embates aí, principalmente eu vejo mais com o jurídico, apesar que o jurídico deles já diz, olha, nós já discutimos internamente, o que a gente pode fazer é isso. Eu tive até um desacerto com o jurídico da Fiesp, porque a forma em que fomos tratados pelo representante, né? Doutora, a senhora está tratando com uma classe de profissionais de alto gabarito, né? Não se pode falar dessa forma, nesse valor de salário base, né? Nós precisamos encontrar aqui um caminho adequado e que esse profissional precisa ser valorizado, e nós o estamos representando aqui, né?
E aí as coisas evoluíram, né? Mas não chegamos no que a gente gostaria, né? Então eu sinto, era uma demanda que eu já vinha pleiteando no passado. Eu falei, quando eu chegar, né, se eu chegar à presidência dessa entidade, eu vou tentar fazer diferente. Mas está difícil fazer diferente, porque os empresários são muito fortes. Mas a gente não pode desistir, né? Tem que continuar. Então, aí entra aquela parte, a gente não faz greve, a gente não para a rua, não vai para meio da rua. Não é o nosso faixa. perfil, é. Não é o nosso perfil. Nosso perfil é o diálogo. Então, quando eu disse, olha, né, houve um desacerto, é que no diálogo, né, as coisas não fluíram da forma que a gente gostaria. Mas aí sana-se os ânimos, né, volta para um segundo tempo, um terceiro tempo, e as coisas vão se resolvendo. Vou pedir para aguardar um pouquinho, falar em ânimos, vamos acalmar os nossos ânimos. Gente, eu vou ter que encerrar o primeiro bloco com muita dor no coração, professor, eu vou ter que me despedir. Foi um enorme prazer contar com você nessa bancada. Gente, professor Ricardo Watanabe, muita gente conhece, acredito que muitos alunos aí estejam lá do outro lado, lá acompanhando. Quem não acompanhou agora porque está trabalhando, com certeza vai acompanhar depois, né? A gente vai ver os comentários. Quero agradecer imensamente, sei que a sua agenda é uma loucura, né? A gente conseguiu aí arrumar um tempinho para encaixar. Muito obrigado mesmo. Olha, Silvana, nossa, foi um prazer. Agradeço mesmo o convite. Olha, pode contar comigo para precisar. A gente está aí até para estreitar até a relação com o sindicato também, junto com a CE, para a gente poder fazer um trabalho bacana aqui e realmente criar esse banco de talentos e profissionais que a gente está ávidos e precisando. Vamos trazer, né? Vamos trazer. Fazer isso mais. Mas agradeço muito o convite, foi um prazer. E nos vemos aí numa próxima. Com certeza. E eu estendo o meu agradecimento ao professor Paulo Frogeral, que inclusive ele falou, né, que tem intenções da gente estreitar também essa parceria junto ao Sindiconte, junto à Associação Comercial, para que a cidade de Guarulhos também possa participar de toda essa gama de aperfeiçoamento que traz aí, principalmente aos alunos recém-formados, né, que precisa, né, eles precisam ter essas condições aí para adentrar no mercado de trabalho. Exato. Porque as faculdades, né, elas fazem o trabalho dela e joga o profissional ali, ó, tá formado. Agora, e aí, quem pega na mão? O Sindiconte vai pegar na mão e vai ajudar. A gente na FIG procura fazer um trabalho com os alunos nesse sentido, de prepará-los para o mercado profissional. A gente indica as entidades e classes para participarem do mais. Mas, por mais que a gente se esforce, é o acadêmico, é o teórico, e a prática é uma outra realidade, né? É verdade. A gente aqui contribui com os escritórios e no estágio e tudo mais, mas precisamos nos unir aí nesse sentido para poder crescer. De qualquer forma, gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigado. Só uma coisinha, não conte com o Watanabe em jogo de futebol, porque eu conheço ele há 20 e poucos anos, eu nunca ouvi falar que ele jogou bola. Tá? Pior é que eu jogo. Esse é assunto dos bastidores, hein? Pior é que eu jogo. Gente, isso eu não sabia. A gente vai pro intervalo, é rapidinho, não sai daí. Fica as nossas propagandas, é rapidinho, daqui a pouquinho a gente já tá de volta no segundo bloco, tá bom? Tchau.
Olá, estamos de volta. Esse aqui é o Conexão Contábil e hoje eu estou aqui com o presidente do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, Sindiconte, Geraldo Lima. E agora, no nosso segundo bloco, na bancada, eu tenho a honra de receber aqui comigo, não preciso nem falar de qual é o lado que está, né, porque está fácil dessa vez, a Ana Adalgisa Simão, diretora acadêmica da Faculdade Torricelli, gestora de políticas educacionais do Grupo Educacional Favene, formada em administração, especializada em gestão educacional e mestre em gestão social e desenvolvimento. Atualmente à frente, comandando a coordenação geral das faculdades Torricelli, com aproximadamente 450 alunos em cursos presenciais, além dos online. Iniciando esse ano o curso de Ciências Contábeis, com aproximadamente 70 alunos. Olha só, iniciando, né, a gente pegou a FIC agora há pouco, né, com o professor Watanabe, falando que já é veterano, né, que formou muitos alunos, né, um número bem expressivo que foi comentado aqui no início. Sim. E agora uma faculdade que está voltando os seus olhos, né, iniciando aí para o pessoal da área de Ciências Contábeis. Ana, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite.
Paulo Cécio, muito obrigado também por você de pronto aceitar, né, o meu convite, me atender com tanto carinho, está disponibilizando vocês aqui para estar aqui com a gente, porque eu falo vocês, porque eu sei que ele está junto aqui com a gente nesse momento, aí a faculdade toda e também. Muito obrigada, viu? Obrigada, Silvana, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, podendo conversar sobre essa profissão tão importante, né, do profissional da área de contábeis, e uma profissão que vem evoluindo tanto ao longo dos anos, né, que a gente percebe. Tudo mudou muito nos últimos anos, mas a profissão do contador em particular, né, que é uma profissão tão tradicional, ela vem se modificando e adaptando a todas essas mudanças ao longo do ano. E nós, como educadores, sempre voltando o olhar para isso, porque é necessário mudar, adaptar, para realmente adequar o profissional ao que o mercado vem exigindo, que estava sendo conversado no primeiro bloco, né? Essa grande dificuldade que a gente tem de adequar o perfil profissional àquilo que o mercado exige, e com responsabilidade, tanto por parte das instituições, quanto as entidades que representam. Não, verdade, isso é verdade. Bom, já que a gente já começou apresentando você, então eu vou dar a palavra. Pode fazer a primeira pergunta, fica à vontade. Tá bom, muito o presidente obrigada. É nosso. Boa tarde, tudo bem, Reginaldo? Tudo bem. Eu estava assistindo o primeiro bloco, né? Fiquei muito interessada em todas as respostas, os apontamentos. De fato, o senhor deixou a gente numa saia justa, porque tão bem fala, né? Que já foi esclarecendo todos os nossos questionamentos. Mas, de fato, o que me chama a atenção é essa evolução que vem ocorrendo ao longo dos anos na profissão do contador, né? O que era o profissional há alguns anos atrás, algumas mudanças que tiveram em legislação em 2013, a exigência da formação superior, o perfil do profissional, a exigência do mercado, tudo isso vai passando pela necessidade de uma capacitação constante. E aí surge a pergunta, né? Como que hoje o profissional é visto e em termos de futuro, como que se enxerga esse profissional da área contábil, que espaço que ele vai ocupar nesse mercado, a importância que vai cada vez mais se tornando maior, principalmente para os alunos que estão formando agora, conseguirem visualizar essas novas perspectivas, né, em termos de atuação. É muito importante a sua pergunta, porque me remonta ao passado, né? Lá quando eu concluí o curso, e que eu, naquela época, eu terminei em 87 e aí eu obtive a carteira em 88. Eu tinha uma dificuldade do seguinte: eu trabalhava num escritório como auxiliar na área contábil, e à noite eu ia para a faculdade. Então aquilo que eu via no dia a dia da empresa era diferente do que eu via na faculdade. Então quando eu ia à noite na faculdade, eu perguntava ao professor, mas isso que você está apresentando, o que eu faço lá no dia a dia não é isso, não é diferente, né? E da mesma forma eu levava para o meu superior na empresa. Falei, olha, isso que você está, né, que a gente está fazendo aqui, lá na faculdade eles não ensinam assim, não é desse jeito. Então aquilo me incomodava, né? Mas eu, infelizmente, continuo até hoje, porque eu ainda continuo perguntando para os coordenadores de curso, né, como é que está, né, a grade, como é que os alunos aprendem. E falou, Geraldo, o problema é o seguinte, aqui a gente tem que seguir cartilha do MEC. Então, isso que você está querendo, que você está propondo, você tem que ir para um outro campo, que é pós-graduação, um MBA, um doutorado, porque aí você foca naquele ponto específico. Ah, tá. Mas, aí voltando no cerne da sua pergunta. Hoje, o profissional de contabilidade, ele é muito requisitado e ele está cada vez mais demandado. Por quê? Porque é ele que tem os números. Nós participamos aqui no início do ano da Conescap, né? A Silvana esteve lá. Me chamou muito a atenção dos estandes de negócios. E o pessoal vendendo de tudo para contador, né? O cara me ofereceu empréstimo para o meu cliente sem garantia. Eu falei, mas como? Ele falou, não, a garantia é você. Não é você que tem os números? Não é você que assina o balanço da empresa? Tá, eu falei, olha, sim, a sacada, né? Aí, olha, a importância, né, do profissional. Quer dizer,
Ele está confiando de que o balanço que eu estou assinando, o ativo existe, o caixa existe, né? Então, aquilo dá segurança para ele fazer o empréstimo para o meu cliente do meu escritório, né? E depois, com a tecnologia, nós, contadores e profissionais da contabilidade, cada vez mais a gente está, o quê? Se aprimorando, né, de tecnologia, de conhecimento e participando dos negócios, né? Então, hoje, para a empresa fazer um investimento, né, em uma nova fábrica ou uma nova loja, ela chama o contador, né? Qual é o reflexo disso no meu negócio, né? Eu abrindo uma nova loja, eu vou ter retorno no meu empreendimento, né? Então, a gente, com o nosso conhecimento técnico e científico, a gente dá essa condição para ele. Fala, não. Eu lembro bem, olha que interessante, o Antoninho Marmo Trevisan, né? É um conhecido auditor, contador, auditor, né? Ele foi dono de auditoria, ele desfez, agora ele tem uma escola de negócios 100% digital. Ele, quando começou a pandemia, lá em março de 2020, ele tinha 3 prédios, onde ele oferecia os cursos nesses prédios. Entrou a pandemia, ele disse que ligou para o pessoal dele, falou, olha, nós temos que transformar a nossa empresa totalmente digital. Se virem, daqui mais 2 semanas a gente se reúne para ver qual é o caminho que a gente vai tomar e quais as providências que vamos tomar. Depois de 2 semanas, transformou-se tudo em digital. E aí ele vendeu os prédios, ele vendeu os 3 prédios dele. Tudo 100% digital. E aí ele relatando no nosso encontro da 11ª Semana Paulista, do valor do profissional. Ele, na década de 2000, ele foi convidado pelo governo da época para fazer um trabalho de viabilidade, né? Um estudo de viabilidade se a usina de Angra 2 e 3 era viável a continuidade da construção, porque a Angra 1 já estava quase pronta. E eles queriam saber se Angra 2 e 3 eram viáveis, né, continuar no projeto e construí-la. E deram para ele 2 noites para ele pensar e trazer o programa, né, de viabilidade. E ele disse que nem dormiu, né? Tamanha a responsabilidade que ele assumiu. Mas, por outro lado, ele fala, poxa, mas esse povo me convidando para uma demanda dessa, ele se sentiu muito importante, né? Eu tenho condições e vou levar esse estudo. E levou o estudo. E chegou-se à conclusão que o viável era terminar 1 e segurar 2 e 3. Porque naquele momento os recursos não eram suficientes, o retorno do investimento ia ser demorado. Quer dizer, houve uma série de variáveis para aquela demanda de avançamos no projeto ou não. Aí foi aonde ele falou, olha, você contador, você tem que se autovalorizar, porque o mercado vai te requisitar grandes estudos, grandes trabalhos, mas você tem que ter essa consciência de que você tem valor. Agora, para isso, você precisa ter conhecimento. Aí volta na questão da minha entidade lá, da nossa entidade. É o aprimoramento, né, o aperfeiçoamento e a educação continuada constante, para que você possa ir para o mercado em condições de disputar espaço. Porque as oportunidades são muitas, né? Muitas, dentro da muitas. profissão. Às vezes as pessoas têm uma visão um pouco fechada no antigo profissional da contabilidade. O famoso, né, guarda-livros. Exatamente. Ficava atrás na escrivaninha, né, só preocupado nos registros, né? Nós temos aqui mais um evento que a gente promove, que é o EPAC. É o Encontro de Profissionais e Acadêmicos. Então, entidade sindical, vai até as faculdades. Nós, se não me engano, fizemos na Torrentiana, se não era do seu tempo. Nós fizemos aqui na FIG, fizemos em várias faculdades. Então, a gente vai até a faculdade e leva para os alunos o que é a entidade sindical, né? O que a gente faz e como faz, né? Então, esse encontro é muito valioso. Aí a pergunta que vem, mas não vai acabar, ciência contábil, o contador não vai acabar? Pelo contrário, você vai ser mais demandado. Exatamente. Porque agora o que está prevalecendo?
Não é o trabalho braçal, mas sim Consultivo, a né? sua inteligência. É. Você vai ter que colocar a tua inteligência a serviço da comunidade, da sociedade. E vai ser muito demandado. Então, ora nos chamam de cientista de dados, né? Cientista dos números. E aí eu volto na questão lá da Conescap, onde aquelas empresas, né, gerando software para oferecer para o contador. Né? Porque esse software vai atender o cliente do contador. Então ele vai levar o quê? Facilidade para mim, contador, prestar serviço para o meu cliente. Né? E aí demanda a parte de intelecto, né, para capitanear essa tecnologia e colocá-la a serviço da sociedade. Ótimo. Bem. Querido, sua vez. Que você falou, a gente ouve bastante nos corredores da faculdade, aquela coisa, vai acabar, como é que vai ser, um robô vai substituir o contador. E eu sempre digo dessa mesma forma, aquela contabilidade que se limitava a registrar fatos passados, a compra que ocorreu, o pagamento que ocorreu, essa realmente, ela vai deixar de existir, já deixou de existir. Agora, a contabilidade gerencial, ela vai cada vez... E a gente aqui na Associação Comercial, a gente tem um respeito muito grande pelo contador. Geraldo, nós temos 4.000 associados. O que todos eles têm em comum? Desde o micro, o MEI, né? O microempreendedor individual, até o associado que tem 4.000 funcionários. Todos eles indistintamente têm em comum um contador por trás. Ninguém consegue hoje, né, ter uma empresa se não tiver um contador por trás. Então, a gente tem um respeito muito grande pela profissão contábil. E eu queria que você falasse um pouco o que a gente sente, professora também. O aluno entra para o curso de contábeis com 18 anos, alguns até menor de idade, o pai vem lá assinar como responsável. 18, 19, 20, 21 anos. 21 anos ele sai contador. Né? E aquele ponto de interrogação. Faz o exame do CRC, graças a Deus na FIG Unimestre a gente tem um nível de aprovação muito grande, e ele pega o CRC e ele pergunta, e agora? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou trabalhar? O que você tem a dizer para esse garoto, essa garota de 21 anos? É uma pergunta muito bacana, porque realmente é o sonho de toda pessoa que está lá estudando é se formar e começar a trabalhar na área. Né? E graças a Deus, o curso de contabilidade, né, Ciências Contábeis, é um curso que dá essa possibilidade de você ingressar na sua profissão. Embora seja muito desafiador, né? Porque você tem que ser muito bom, você tem que tá sempre se aprimorando e tem as suas dificuldades, como todo início de carreira. Né? Mas você encontra emprego. Mas isso que você falou, Jânese, professor, é muito realmente importante para falar, porque ainda mais, né, professora, nessa saída, a gente é tão cheio de sonho, né? Sim. Tão cheio de dúvida, tanta insegurança, né? Então, o que você responde para a gente? Nessa linha, né, da sua pergunta, o que a gente tem no Sindiconte? Né? Nós criamos lá o Escritório Contábil Modelo. Então, é um curso de 278 horas, onde são 6 módulos, onde esse interessado, esse aluno, com o propósito de empreender na área contábil. Então, na condição dele, ao término do curso, ele já sair em condições de abrir o escritório. Né? Normalmente, você começa sozinho, né? Ou com a esposa, ou com o irmão. Né? Hoje não, que os negócios ampliaram mais. Então, tem colegas que já te chamam para o escritório, já te dão uma participação no capital, que é para você não ser empregado, mas ser sócio. Né? E tem até algumas vantagens tributárias nesse sentido. Mas nós, como entidade, né, representativa, nós nos preocupamos. Né? Por isso que a gente diz, na faculdade, que quando ele sai, ele tem que nos procurar, porque a gente vai dar suporte. Suporte técnico de aprimoramento. Né? Então, esse escritório contábil modelo já está na 44ª turma. Né? E com a pandemia, a gente teve dificuldades, aí tivemos que parar, tivemos que nos adequar ao digital,
Nós fechamos uma turma ano passado, mas não teve muito sucesso em face dessa transição. Aí conseguimos fechar um esse ano. E com mais um agregado lá que nós trouxemos para o módulo, para o curso, um módulo de inglês técnico, coisa que não existia. Por quê? Você fala de 4.000 associados. Você vai ter empresas aqui em que a matriz está no exterior. Sim. Né? Ou você tem aqui, no teu negócio, investidores do exterior, né? Que veio participar do teu negócio. Então, na hora de apresentar as demonstrações contábeis, você tem que convertê-la na moeda, que normalmente é o inglês, né? Então, dentro desse curso, a gente também fez questão de trazer para esse futuro empreendedor na área contábil o inglês técnico. Então, lá ele aprende a constituir a empresa, né? A fazer todo o serviço de registro de documentos, né, de contratação de funcionário, de fazer também um trabalho de administrar o negócio dele, porque ele também tem que saber administrar o negócio dele. A gente muitas vezes é demandado para administrar o do nosso cliente, né, que é a contabilidade consultiva, em que você vai além da contabilidade, gerar, né, valor ao negócio dele. Mas você tem que saber administrar o seu. Se você não sabe administrar o seu, vai ser difícil oferecer, né, sugestões para os outros. E é muito conhecido esse modelo, né? Esse escritório modelo, né? Esse curso, assim, é muito falado no nosso meio, o pessoal gosta bastante e já direcionou muitas pessoas que quiseram ingressar como empresários e já, por incrível que pareça, já ajudou a direcionar muitos empresários que já tinham suas empresas em andamento já há algum tempo, que foram participar desse treinamento, a gente já ficou sabendo. A gente também, nós já tivemos muitos advogados, porque porque o advogado na área tributária demanda a contabilidade, conhecimento de contabilidade. Então, ele vai fazer esse curso para obter essa base contábil. Então, a gente tem isso, tem economistas, né? Então, outras atividades que querem conhecer mais a contabilidade para a prestação de serviço da área dele, da área de advocacia tributária, da área de economia, que precisa ter conhecimento contábil em determinadas situações. Então, há uma demanda realmente significativa e a gente fez questão de mudar toda a metodologia. Trouxemos novos professores e novas metodologias, focada no digital, né? nessa nova roupagem de necessidade do mercado. E para aquele aluno que não quer ter um negócio, ele sonha ali entrar em grandes corporações, né? Ele quer ser auditor, né? Porque a gente tem muito disso, né? Na faculdade, eu sonho, eu quero ser auditor, quero ser perito, né? Você é perito, né? Então, nesse ponto, aí entra a questão das entidades congraçadas da contabilidade, que é o único estado do Brasil que tem isso, é o estado de São Paulo. Então, nós temos aqui entidades que representam, por exemplo, o Sindiconte representa contadores, empregados e profissionais liberais. Mas no nosso quadro, nós temos professores, temos peritos, temos empresário, inclusive, que é nosso associado também. Aí você vai para o SESCOM, que representa empresários de contabilidade e mais 60 atividades de serviço, não é só a contabilidade que o SESCOM representa. Aí, no campo da auditoria, nós temos o IBRACON, né? O IBRACON, Instituto Brasileiro de Auditores. Então, lá ele está mais focado para a auditoria. Então, por exemplo, é o que ela diz, mas eu quero ir para o ramo da auditoria. Legal. Então, você procura o IBRACON, ele vai ter cursos específicos e formação específica para auditor. Para perito, temos a APGESP, né? Então, a APGESP é a Associação dos Peritos. Só que a APGESP, ela vai além, ela não só recepciona contadores, lá tem todas as profissões liberais, médico, advogado, economista, grafotécnico, engenheiro, então ela é ampla, né? Então, mas voltada à área de perícia, né? Depois nós temos a academia, né? A Academia Paulista, que é os acadêmicos, né? Lá a maioria são todos acadêmicos, já são pessoas já com um nível de muita experiência em academia, né? E
Mas eles estão o quê? Eles estão também se encontrando no mercado, porque eles abriram novamente, ela se reorganizou, e agora o que vamos oferecer no mercado? Porque também tem isso, né? Tem muita entidade aí, ó, o que nós vamos oferecer para não atrapalhar o nosso, a nossa outra entidade, tem esse detalhe. Eu não falei do CRC, o CRC é o nosso Conselho de Registro e Fiscalização. Só que ele hoje vai mais além, ele faz também da educação continuada, né? Que são palestras e muitas palestras, né? Mas ele é um órgão específico, é uma autarquia federal, inclusive, né? Mas com foco em registro e fiscalização. E então, na questão do contador empregado, o que ele tem que se preocupar? Em vir para os grupos de estudos que nós temos. Então, por exemplo, de terça-feira, nós temos o grupo de tributos e demais contribuições. Então, a gente só discute tributos, que não são poucos, né? Toda semana. Na quarta, o centro de estudos. O centro de estudos ele é amplo, debate-se de tudo, inclusive com assessoria jurídica. Então, nós temos 3 advogados do Sindiconte, contratados pelo Sindiconte, que dá assessoria na área tributária, terceiro setor, empresarial. Então, veja, nós temos toda aquela parte técnica e que requer alguma assessoria jurídica. Então, no centro de estudos a gente encontra isso também. E às quintas-feiras nós temos o grupo de FRS e gestão contábil. Então, muito focado nas normas internacionais de contabilidade e na gestão da contabilidade. E nessa nossa gestão, nós criamos o grupo de perícia. Então, todo mês a gente traz um colega da área de perícia, né, com um tema específico voltado para os peritos. Então, veja, é uma gama, né, de estudo, de debates, de aprimoramento constante. Isso é toda noite, no mínimo 6 horas de aula você tem dentro da nossa entidade. Muito bom. Entendeu? Professora? Eu fico encantada com tudo isso, né? Eu que sou assim da área da educação há muitos anos, vendo que existe uma instituição tão séria, uma entidade tão séria, em destaque da profissão, mas também na busca por essa capacitação continuada dos profissionais, que é tão importante, né? Porque, como foi dito, não é só formar o profissional, ele tem que estar o tempo todo preparado para o mercado. Então, eu fico muito feliz em saber desse trabalho do sindicato, né, tão bem feito, com tantos grupos de estudos direcionados para esse aperfeiçoamento. Né? Essa é a nossa grande preocupação, né, desse aprimoramento constante, né, para enfrentar o mercado de trabalho, né, porque ela tem necessidade de mão de obra, né, no escritório dela, mas ela quer pessoas já com alguma experiência, né, porque ela precisa que ele entre já fazendo o serviço, para entregar as obrigações, né, semanais, quinzenais e mensais. E ao mesmo tempo mostrando, né, tantas oportunidades que existem dentro do profissão. Olha, a nossa profissão, olha, é incrível, mas é uma área de atuação imensa. Imensa. E extremamente dinâmica, né? Sim, muito. E mutante. Muito. O professor Marion, lá da PUC, ele elencou 43 atividades que o contador pode adentrar e se especializar. Tamanho é o nosso... É muito complexo, né? Campo de estudo, né, de atuação. Isso em função da dinâmica do Brasil, né? Um país com muita tributação, com muita legislação, e aí sobra para nós contadores esmiuçarmos e poder atender da melhor forma os empresários, né? Porque é um ponto importante, o empresário, né? Por que eu quero ser empresário? Né? Sempre faz, eu quero ter lucro, eu quero ser bem sucedido, eu quero ter, né, fazer alguma coisa em prol da sociedade, mas que me traga prazer e dinheiro. Ninguém abre empresa para ter prejuízo. Com né? certeza, é o ponto principal, né? Tanto que ontem, no debate de ontem, né, uma nossa associada trouxe uma situação onde o microempresário, ele está com dívida, parcelou as dívidas, conforme o governo permitiu, só que agora ele está sem capacidade financeira de pagar os tributos mensais daqui para frente. Quer dizer, ele tem para pagar o passado, que ele não pagou no prazo. Aí abriu-se o parcelamento. Então ele se comprometeu a pagar X por mês. Só que ele está sem capacidade financeira para
os próximos negócios que ele fizer. Mas aí um colega nosso ainda disse, foi até o nosso vice-presidente. Então, nós, como contadores, nós temos que chamar o cliente e falar, olha, veja só, você tem que reavaliar o teu negócio. Se você não tem capacidade de pagar o tributo da venda do produto ou do serviço que você presta, você já não pagou no passado, parcelou, e agora você não consegue pagar para o futuro, né? Algo está errado. Então, ou ele não está, né, executando bem as demandas de negócios, então cabe a nós também oferecer uma consultoria, né? Vamos avaliar o teu negócio, onde que está pegando, né? Olha, você veja que interessante, né? Hoje a gente está aqui com o presidente do sindicato, né, dos empregados, e olha quantas possibilidades, olha o leque enorme que se abriu, e a gente trouxe aqui na bancada professores, coordenadores, convidados aqui de faculdades, para abrir todo esse leque aí para as pessoas que estão aí estudando, estão se formando, né? Não vou nem falar adolescentes, porque a gente tem todas as idades ali estudando, procurando uma qualificação, né? Uma formação para poder ir buscar no mercado de trabalho uma nova perspectiva de vida. E aqui a gente está trazendo tantas possibilidades, né, de pegar aprimoramento, de buscar conhecimento, de melhora, porque assim, é muito difícil você conseguir isso sozinho, né? Então você vai buscar isso numa faculdade, você estuda, você faz muita parceria com bons professores, né, que muitas vezes os professores pegam a gente pela mão, no colo, muitas vezes, e nos ajuda muito, e depois acabou. E agora, o que eu faço? Aí a gente tem esses grandes sindicatos que tanto ajudam os profissionais que acabam de se formar, como também tem os sindicatos conforme, né? A gente já falou na primeira edição, como é o SESCOM, que abraça e acolhe também o empresário para poder dar toda essa gama aí das dificuldades que a gente encontra. Então, você que é contabilista e está assistindo a gente, vai lá, procura o Sindiconte, veja como que você pode fazer para participar desse centro de estudos que é fantástico. Você que pensa em ter uma formação já e está querendo, eu gostaria muito de formar um escritório, gostaria de ser empresário. É muito bacana esse escritório modelo, né? E fantástico essas aulas, é bem bacana. E a gente também tá aqui conversando para fazer parcerias e trazer essas coisas aqui junto com a Associação Comercial para Guarulhos, em parceria com o Sindiconte, as faculdades, e vai ser bem interessante. E, Geraldo, me fala uma coisa. O pessoal que está acompanhando a gente e gostaria de procurar o Sindiconte para se associar, para participar, como é que faz? O que ele tem que... Como que ele te procura? Como é que ele procura o sindicato? Ele pode entrar no nosso portal na internet, que é www.sindicontesp.org.br. Sindiconte sem I. Sindiconte, sp.org.br. E lá ele vai, né, adentrar o nosso portal, vai estar todas as instruções. E aí a pessoa vai fazer o contato, né, e vai viabilizar essa associação o quanto antes para ele. Não precisa estar formado, precisa já estar com CRC ativo? Não, nós recepcionamos também os alunos, né? Inclusive, os alunos, eles têm 50% de desconto na anuidade e gozam dos mesmos benefícios do profissional. Entendeu? Sindiconte aqui é com demudo. Demudo. Tá. Demudo. É ali. Isso. Tem que tirar o I. Isso. Já tá ali. Não, o pessoal não acessa, Michel. Aí, produção, isso aí. obrigada. Isso. Não, olha que bacana. Então, você que já tem o CRC, já é um profissional habilitado, que já está na atividade, pode procurar o Sindiconte, participar, que você só vai melhorar a sua qualificação. E para você que é um estudante, está ali, né, na labuta para terminar a faculdade, estudando, você pode sim procurar o Sindiconte e cada vez se capacitar de uma forma mais rápida, mais ágil e tentar uma qualificação no mercado de trabalho, né? Porque quanto mais você fechar o cerco ali, né, nesse universo contábil, melhor vai ser para você se profissionalizar cada vez mais, né? E, Geraldo, a gente já está caminhando para o fim. E eu gostaria que você, antes de fazer suas considerações finais, falasse um pouquinho da corrida, né? Que a gente trabalha, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer um monte de coisa, mas a gente tem que cuidar da saúde, né? E é uma iniciativa muito bacana que o Sindiconte tem,
Aqui em Guarulhos a gente eu tive a oportunidade até de participar como uma das coordenadoras na época da primeira corrida da AECG, aqui dos contadores. Foi bem bacana, tive a honra também de ter sua presença, você nos ajudou, veio, correu também, que eu sei que você é um atleta, participa até da São Silvestre, gente. Né? E eu gostaria que você falasse para o pessoal também, né, o que é dessa corrida. Então, foi até inclusive com base nessa iniciativa em que vocês tiveram aqui em Guarulhos, é que eu também falei, poxa, a gente deveria e vamos fazer algo parecido. Que bacana. Né? Como eu disse aqui, a gente não se preocupa só com a parte técnica, então é a social, de saúde, do profissional. E eu, quando eu comecei a correr, primeiro eu comecei a caminhar, né? Por isso que a gente colocou ali, caminhada e corrida. Você primeiro começa caminhando e não começa correndo. Pelo menos foi assim comigo. Todo mundo começa assim, Tá certo? Até eu ainda brinquei com o meu... Eu comecei caminhando tem uns 3 anos, até hoje estou caminhando. Então você está bem preparada para correr. Está pronta. Com o nosso pessoal da comunicação, a gente estava trocando ideias, e aí a gente falou, mas aqui eles colocam corrida e caminhada. Eu falei, olha, depois você conversa com esse pessoal, acho que eles não entenderam ainda, porque a nossa é a primeira caminhada, porque nós vamos caminhar e correr. Então nós vamos dar oportunidade para o profissional que não tem costume de correr, fazer caminhada. Isso. E aqueles que já correm, fazer a corrida. Então, o nosso slogan é primeira caminhada e corrida. Isso mesmo. Né? Então, quando eu comecei a caminhar, e aí eu falei, acho que agora eu já estou em condições de correr. Eu corria, cansava, parava e continuava caminhando. Né? Porque eu faço só de fim de semana. Eu não conseguia ainda reservar dias na semana para correr. Eu falei, mas se eu fizer pelo menos aos fins de semana, eu consigo manter a minha forma física melhor do que se eu não fizer nada. Né? Aí, com a base na corrida deles aqui em Guarulhos, eu falei, vamos fazer também em São Paulo e chamá-los para nos ajudar, e a gente ajuda eles. Ai, que bacana, a gente foi pioneiro então, hein? Porque é a nossa base, nós só temos que nos fortalecer. Né? E aí nós conseguimos, nós vamos, já é uma corrida tradicional lá no bairro da Vila Prudente, Vila Zelina. Eles estão comemorando aniversário e todos os anos já estão na 7ª corrida. Então, a gente, através da vereadora Edir, ela nos encaixou nessa corrida, porque a gente queria fazer só a nossa, mas infelizmente não deu certo. Quem se comprometeu não bancou, não seguiu em frente e nos deixou na mão. A Edir, Edir Salles, né? Edir Salles. Ela é muito participativa, ela é muito presente com o pessoal da área contábil, né? Um abraço para ela também, que ela está sempre muito presente com a gente. E ela foi homenageada agora na 11ª Semana Paulista da Contabilidade, que nós temos lá o título Contabilista Honoris Causa. Então você vai encontrar lá no quadro, né? Você vai encontrar Amador Aguiar, que foi dono do Banco Bradesco, era o principal acionista. Você vai encontrar lá Arnaldo Prieto, né, que foi ministro do Trabalho. Aí você fala, mas esse povo está lá. Não, são pessoas da sociedade que se identificam com os contadores. Que está ali na luta com a gente, né? Então o Nadir Figueiredo, aqui da fábrica, Nadir Figueiredo, né? Mas são pessoas já de algum tempo que estão lá no quadro, né? Então tá bom. Então quem se interessar, né, no dia 6 em participar, de junho, né, já está disponível no nosso site também, está no tem site. Tem endereço, né, para você adentrar o regulamento, taxa, toda. Vamos divulgar nas faculdades, Sim, é isso? Vamos divulgar nas faculdades. A gente divulga aqui também. Que a gente está fazendo uma peça diferente, que é só para nós, nas nossas entidades, e para evidenciar a nossa primeira caminhada. Porque a gente vai entrar lá, né, participando de outra. Tá ótimo. Mas entre nós, né, mas a gente deixa o link, aí você clica, já entra para a inscrição nessa caminhada já programada. Perfeito, então. Professor, suas considerações finais. Sim. Geraldo, o tempo passa rápido, muito né? Rápido, muito quando rápido. flui dessa maneira. Eu, logo no começo do ano, o pessoal que está chegando, eu digo para eles o seguinte: o contador é uma das profissões mais fascinantes que existem.
por causa dessa gama de conhecimento que você tem. Você tem que ser o anjo da guarda do pequeno empresário. De que forma? Empresário, pequeno empresário, o grande empresário ele tem lá toda uma retaguarda jurídica, coisa assim, mas o pequeno empresário, ele vai se divorciar, ele liga para o contador. Como é que fica meu contrato social? Vai mandar alguém embora? Liga para o contador. Alguém apresentou um atestado de que está grávida, ele liga para o contador. Como é que eu vou fazer daqui para frente? Né? E assim por diante. Então ele se torna um anjo, comprar um imóvel, vender um imóvel, ele liga para o contador. Então você precisa dessa gama de conhecimento. E eu percebo que o Sindiconte tem colaborado demais para agregar conhecimento para o jovem que está se formando, para o contador que já precisa, né, se requalificar, se readequar. Nós lidamos, eu que sou da área tributária, a gente lida com informação perecível. De repente o que a gente está conversando hoje aqui, a hora que a gente terminar esse programa, já tem ali uma resolução, uma nova lei, uma coisa parecida, e aquilo já mudou. Então a gente precisa estar sempre realmente estudando. E vocês estão fazendo muito bem esse trabalho, e tomara que todo mundo que está se formando procure. De repente aquele rapazinho, aquele 21 anos, ele terminou, conseguiu o CRC, ele já vai ter que arcar lá com uma despesa. De repente dar um diferencial, alguma coisa para quem é recém-formado, para que ele possa também participar do Sindiconte. O CRA ele tem feito isso para o recém-formado e tem tido um retorno muito bom. Eu vi que você tem para o aluno 50%, mas de repente para o recém-formado, primeiro, segundo ano de formatura, ele também tem um diferencial para ele ter o primeiro impulso na vida profissional. Obrigado, foi um prazer muito grande e, se Deus quiser, nos encontraremos mais vezes. A Associação Comercial Empresarial de Guarulhos está de portas abertas. Obrigado. Prazer. Professora Ana. Só queria agradecer, Silvana, pelo convite, por poder estar aqui presente hoje, né, falando de um assunto tão importante, conhecer pessoalmente o Geraldo e conversar sobre essa profissão tão importante. E dizer que a gente está sempre de portas abertas também na Torricelli, o Grupo Favene, no que diz respeito à profissão, ao crescimento da profissão, a projetos futuros, né, que o sindicato tenha, que pode contar conosco em tudo que for necessário. Obrigada. Bacana. Eu agradeço imensamente a você, Ana, a Faculdade Torricelli, agradeço imensamente meu amigo, parceiro aqui da Associação Comercial, Carlos Jones. Nem tenho como agradecer imensamente, né, meu amigo, presidente Geraldo do Sindiconte. Obrigada mesmo de coração pela sua presença, por esse bate-papo tão enriquecedor, né? Não vou nem falar que foi uma entrevista, foi um bate-papo bem descontraído. Muito obrigada. Já agradecer o Watanabe, né, em nome da FIG. E, gente, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado. Fiquem de olho aí. Mês que vem a gente está de volta. Este foi o Conexão Contábil, na sua segunda edição. Espero que vocês tenham gostado, tenham agregado valor e conhecimento para vocês. E a gente está aqui de volta em breve. Muito obrigada e boa tarde.